A prefeitura aqui do município vai reabrir a partir das 6 horas da manhã deste sábado, 4 de março, a Avenida Heitor Penteado, entre a Avenida Almeida Garré e o 4º Distrito Policial, ali no entorno da Lagoa do Taquaral. O trecho estava interditado desde o dia 3 de fevereiro por uma recomendação do Ministério Público para evitar acidentes envolvendo árvores ou galhos. Durante este período, a Secretaria de Serviços Públicos fez o manejo, poda e outras intervenções necessárias de todas as árvores, especialmente os eucaliptos próximos ali ao alambrado. Com a abertura da avenida para o trânsito de veículos, de pedestres e ciclistas, os 20 quiosques da área externa do parque que estavam no trecho interditado também estão autorizados a reabrir e voltar com as atividades comerciais. Os permissionários da Lagoa do Taquaral ficaram isentos de pagar a taxa de uso do solo para a CETEC, conforme um parecer jurídico durante o período em que não puderam exercer as atividades. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas, porque o Centro de Valorização da Vida, que realiza o apoio emocional e prevenção do suicídio, atende de forma voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo por telefone, e-mail, chat, 24 horas todos os dias. E amanhã, das 8h30 da manhã às 6 horas da tarde, lá na rua Doutor Delfino Sintra, número 63, no bairro Botafogo, acontece um curso gratuito para novos voluntários. Confira este recado. Eu gostaria de te convidar para participar do PSV, Programa de Seleção de Voluntários, do CVV, do Posto de Campinas. O CVV presta serviço de apoio emocional gratuito, 24 horas por dia e totalmente sigiloso. Venha participar conosco deste trabalho. Meio-dia mais 42 minutos, hora das notícias do Legislativo, porque o vereador Rodrigo da Farmadique protocolou um requerimento direcionado à Prefeitura sobre as medidas que estão sendo tomadas pelo Executivo sobre a situação da maternidade de Campinas. O requerimento protocolado pelo vereador Rodrigo da Farmadique solicita informações sobre possíveis medidas referentes à situação da maternidade de Campinas. Esse requerimento vem de encontro com a notícia que nós tivemos da maternidade, que infelizmente 3 crianças foram a óbito na maternidade, e nós questionamos a Prefeitura quais são as medidas que estão sendo adotadas quanto à fiscalização da maternidade, porque é de obrigação do Poder Público, da Vigilância Sanitária, do Departamento de Vigilância Sanitária, fazer essa fiscalização, mas também a preocupação quanto à assistência das famílias, das mães da cidade de Campinas que dependem do SUS. Nós temos o encaminhamento através da Secretaria Municipal de Saúde para o Hospital e Maternidade da PUC e também da maternidade, que é o principal convênio que nós temos na cidade de Campinas. Temos a assistência do Hospital do CAISM, da Unicamp, mas as mães dependem principalmente do atendimento da maternidade. Então, o questionamento é quais as medidas adotadas pela Prefeitura para garantir essa assistência, porque de repente pode, inclusive, nós não sabemos como está a situação financeira, administrativa da maternidade, de um colapso de não ter esse atendimento. Então, nós precisamos achar um caminho para garantir que as gestantes da cidade de Campinas tenham um atendimento. Entre os questionamentos, o parlamentar quer saber qual é o status da fiscalização do hospital promovida pela Devisa. Também como está ocorrendo o remanejamento dos casos de UTI neonatal e outros para os demais hospitais da rede pública. O parlamentar pergunta ainda ao Executivo se há risco de superlotação em razão da sobrecarga imposta a esses hospitais e que medidas estão sendo tomadas para evitar este risco. Inclusive, questionamos se é o ponto de fazer uma requisição administrativa do hospital, porque se a gestão não estiver dando conta, alguém tem que tomar uma providência para que a gente garanta assistência na cidade de Campinas. Quem também está preocupada com esta situação é a vereadora Mariana Conte, que protocolou um requerimento solicitando informações
sobre o quadro de funcionários da saúde do Hospital Maternidade de Campinas. De autoria da vereadora Mariana Conte, foi protocolado na Câmara o requerimento número 382 deste ano, que pede informações sobre o quadro de funcionários do Hospital Maternidade de Campinas, após a vigilância sanitária da cidade informar o surto de gastroenterite na unidade que ocasionou a morte de 2 bebês em fevereiro. É papel do Devisa, enquanto órgão de vigilância sanitária, a fiscalização das condições nesses locais, né? Então, como já era sabido, depois que veio evidenciou essa questão da crise financeira e da maternidade de Campinas e da morte dos bebês, havia um número de profissionais aquém do que era necessário, que é regulamentado pela portaria do Ministério da Saúde. Isso é muito grave. Então, esse requerimento é exatamente o questionamento da Devisa sobre como que é o processo de fiscalização e quais foram, digamos assim, quais foram os relatórios dessa fiscalização, que é a atribuição do Devisa fazer. A maternidade de Campinas realiza cerca de 750 partos por mês, mais de 7.000 atendimentos mensais entre consulta, assistência a mães, gestantes e recém-nascidos. Isso levanta uma questão sobre a necessidade de uma política municipal voltada para o parto. Então, a gente sabe que tem muitos municípios que têm casa de partos, que incentivam o parto humanizado, inclusive com uma tendência, uma política para diminuir as internações, sejam de mães e seja de bebês. Então, acho que também é o momento da gente pensar a necessidade de ter uma política municipal para atender tanto as mulheres gestantes, puérperas, quanto os recém-nascidos na cidade de Campinas. A parlamentar aguarda o retorno da Prefeitura para tomar os próximos passos. A gente precisa, para além de, digamos assim, responder um problema urgente que é necessário, a gente precisa fazer uma política que mude essa lógica, inclusive todas as pesquisas que mostram que uma política mais humanizada, com um acompanhamento mais constante e menos medicalizado das gestantes, diminui o risco de internação da mulher, da mãe e do bebê. Então, assim, também há que se pensar por que está tendo tantas internações de bebês recém-nascidos. Então, a gente precisa tanto ampliar os leitos, quanto a gente precisa reduzir as internações. Então, é necessário que se tenha estratégias nos dois sentidos, tanto de atender uma situação urgente, que é a falta de leitos, e a fiscalização sobre na maternidade especificamente, mas e também no Hospital da PUC, no CAISM, enfim, os hospitais, maternidades que hoje existem, mas também a gente precisa ter uma política para reduzir as internações. Em nota enviada, o Hospital Maternidade de Campinas encaminhou para a Devisa a escala médica dos neonatologistas horizontalistas, atendendo integralmente o determinado pela Portaria 930 do Ministério da Saúde, após tratativas emergenciais com a Secretaria Municipal de Saúde. E agora aguarda que o órgão promova a liberação dos leitos interditados. Após a Prefeitura de Campinas ter assegurado um aporte financeiro para reverter emergencialmente essa crise referente à questão dos leitos na UTI neonatal, alguns médicos neonatologistas da própria maternidade de Campinas assumiram o compromisso de cobrir toda a escala, se cotizando e assim permitir a continuidade do atendimento que beneficia toda a população, não só da cidade, mas da região metropolitana, fecho aspas. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, com a vereadora Débora Palermo, que solicita informações sobre estudantes com deficiência auditiva na rede municipal de ensino. Preocupada com as políticas públicas para estudantes da rede com deficiência auditiva, a vereadora Débora Palermo protocolou um requerimento solicitando informações sobre esse público. Como que nós conseguimos gerar políticas públicas, para
para crianças com deficiências, né? Mostrando estatísticas, dados estatísticos. Não tem como a gente apontar demandas sem uma estatística. Então, nós precisamos desses números para dizer ao poder público que precisamos aumentar o atendimento, melhorar o atendimento para essas crianças com deficiências, né? Por isso eu fiz esse requerimento. No documento, a parlamentar questiona quantas crianças e adolescentes com deficiência auditiva estão atualmente matriculadas na rede municipal de ensino e o número por escola. Ela comentou que esse assunto chegou por meio de mães desses estudantes. Nós fomos procurados por várias mães que dizem que os filhos têm deficiência auditiva e não estão sendo atendidos nas escolas como deveriam. Por isso, nós fizemos esse pedido para fazer o levantamento de onde estão essas crianças, o que tem nessas escolas, para que a gente possa melhorar o atendimento para elas. A vereadora reforçou a necessidade desses números ainda para este ano, para garantir ações assim que possível. Com esses dados em mãos, a gente pode pedir, né, via indicação, com reuniões com o secretário de Educação, com a diretoria de ensino, para que aumente essas políticas públicas que realmente atendam a necessidade de cada criança, né? Porque é direito delas, né? Serem atendidas em todas as suas deficiências, todas as suas especificidades. Então, por isso, esse requerimento. Nós queremos não só na educação, mas também na saúde, em outras áreas que também têm deficiência no atendimento para crianças com deficiência. E olha só, tramita aqui na Câmara de Campinas um projeto de lei que cria o programa Escola Sem Partido. A iniciativa é do vereador Marcelo Silva. O vereador Marcelo Silva protocolou um projeto de lei que cria em Campinas o programa Escola Sem Partido. A proposta estabelece uma série de regras a serem observadas na rede pública municipal de educação. Esse é um projeto que nós já tentamos trazer no passado. O que tem que ficar muito claro, né, que muitas vezes as pessoas elas distorcem a informação. O professor ele tem que lecionar de uma forma totalmente imparcial. Ele tem que passar a verdade como ela é e deixar a posição ou de um lado ou de outro de fora da discussão político ou da própria história que existe no nosso Brasil. Tem que ser contada de fato como ela é, tem que ser contado como ela aconteceu. Então o que nós vivenciamos hoje, e eu recebo aí várias mensagens, várias ligações de alguns casos em que estão realmente acontecendo uma doutrinação muito forte nas escolas por parte, obviamente, eu não gosto de generalizar e nem de totalizar, por parte de alguns professores, mas que muitas vezes acabam incomodando os alunos que estão lá para aprender. A proposta ainda deve passar pela Comissão de Constituição e Legalidade e, se receber parecer favorável, será analisada em plenário. O que fica claro é que o nosso projeto de forma alguma vai calar o professor, muito pelo contrário, até porque eu venho aí de uma família de professores, minha esposa, minha mãe, meus avós, e a gente sabe da importância do professor lecionar e ficar claro à vontade para ensinar aquilo que realmente aconteceu, aquilo que a história nos diz e aconteceu. Agora, o que não pode ser feito é uma distorção dos fatos para inserir uma ideologia político-partidária. Isso que nós não queremos. Marcelo Silva salienta o papel da família na educação das crianças. Educação, ela é feita pelos pais e nós não podemos aí colocar essa responsabilidade nas escolas. Então, a política, isso tem que ser debatido no ambiente familiar, num ambiente em que você cresceu com os princípios e com os valores que foram passados pelos seus pais. E não o professor, né, tentar inserir isso de uma forma distorcendo, na verdade, a realidade dos fatos. Meio-dia mais 55 minutos, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque instituído pelo presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, essa semana foi comemorado o Dia Municipal da Sukiuma Hikari. Confira como foi.
Como parte das comemorações do Dia Municipal da Sukio Mahikari, instituído pelo presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, o Legislativo Campineiro destinou a primeira parte da reunião ordinária desta quarta-feira para a celebração da data. O Dia Municipal é comemorado sempre em 27 de fevereiro, dia em que, em 1959, Kotama Okada teria recebido de Deus Criador uma revelação. A Sukio Mahikari é uma organização espiritualista com sedes na Europa, África, nas Américas do Norte e Latina, na Ásia e Oceania. Foi fundada no Japão em 1959 pelo mestre Kotama Okada, com o propósito de divulgar as leis espirituais fundamentais que regem a prosperidade de todas as coisas do universo, como um guia seguro para que qualquer pessoa, independentemente de sua crença, etnia ou cultura, possa conquistar vida saudável, harmoniosa e próspera. O princípio básico pregado pelo mestre Kotama é o de que a origem da humanidade é uma só. A origem de todas as religiões é uma só. A origem da Terra é uma só. Portanto, todos os seres humanos são irmãos e têm o objetivo de cooperar harmoniosamente entre si e estabelecer um nível mais elevado de civilização holística e de perene paz, verdadeiro paraíso sobre a Terra. Nivaldo Osório, que é diretor da organização em Campinas, falou dos propósitos da filosofia e o trabalho realizado. Logicamente, os ensinamentos da Sukio Mahikari são amplos e profundos, mas qualquer atividade que o ser humano procure desenvolver daqui em diante, então o ser humano tem que fazer uma avaliação, né? Por que existe o ser humano e qual a missão do ser humano? Então, se começa por aí, fica mais fácil, né? Todos os dias, né, atendemos das 9 da manhã até as 8 da noite e sábado, domingo e feriado até as 6 da tarde, né? Então, quem quiser contactar, nós vamos explicar de maneira mais detalhada e também transmitir a luz purificadora. O mais importante é receber 4, 5 vezes essa luz e a própria pessoa chegar à sua conclusão. Porque realmente, recebendo 4, 5 vezes essa purificação, algo começa a mudar, né? Então, faça a experiência os senhores mesmos. Muito obrigado. Se você quiser ter mais informações, você acessa o site www.sukiomahikari.com.br. Aqui em Campinas, o endereço fica na rua Bartolomeu Bueno da Silva, número 185, no bairro Taquaral.